tenho que gravar a aula, né? Então, paramos nessa questão aí na última aula. Então, na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico, né? As linhas cheias, um 2 3 4 5 e 6. Deixa eu puxar aqui. É, só admitindo a pessoa aqui. Essas linhas cheias, né, representam 5 possíveis trajetórias, que são essas de preto aqui, né, de uma carga Q. A carga Q é positiva, tá? A carga Q é positiva. Informação interessante? Nossa, não sei nem para que serve. Porque como eu não sei o sinal da carga que está aqui no meio, ó, não vai fazer diferença se quem está aqui é positivo ou negativo, tá? Ah, sim, na maioria dos casos não, tá? Essa musiquinha de fundo, galera, é uma criança de 4 anos de idade, está ali sozinha, brincando, feliz da vida. Então, trajetórias de uma partícula de carga Q positiva realizada entre dois pontos dessa superfície por um agente externo que realiza trabalho mínimo. Tá. Tem uma confusãozinha aqui, não sei se é do professor de física com a música de fundo aqui ou se é do exercício mesmo, só um minuto. As linhas tal representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva. Tá. Realizada entre dois pontos dessas superfícies por um agente externo que realiza trabalho mínimo. Beleza. A trajetória em que esse trabalho é maior em módulo tá, quis bancar o Enem, né? Falar do trabalho mínimo, tal, depois pergunta qual que é o trabalho maior, né? Para ver se te confunde. Beleza, então vamos lá. Trajetória. Que é? Vamos aos conceitos. O que é potencial? Bem, conceito mesmo, vamos voltar mais ainda. O conceito, eu quero levar um cara de uma posição A para uma posição B. Eu estou no nível de energia, seja circular ou não, né? Mas depois eu vou mostrar como é que é. Se eu estou ali perto de uma carga positiva, só um exemplo, tá? Porque ninguém falou da carga original ali. Aí tem um potencial aqui, sei lá, 30 volts positivo, porque a carga é positiva, 20 volts porque é positivo, e 10 volts até chegar uma hora que não tem, tô longe demais, 0 volts. Beleza. Se fosse uma carga negativa, seria menos 30, menos 20, menos 10, menos 0 não, né, gente? Beleza. Aí você quer sair de um ponto, de um pontozinho aqui, ó, que tem uma carga, por exemplo, negativa não, positiva, né? Positiva aqui, ó. Aí tem um Qzinho aqui. Aí você quer tirar esse Q, você vai colocar um Qzinho positivo aqui, automaticamente ele vai embora. Devido à força. Beleza? Beleza. Aí, o que é o potencial? Vamos supor que esse aqui é o potencial de A, eu vou levar ele lá para B. Já é o próximo aqui. Então, a diferença de potencial entre A e B é o potencial de A. Isso aqui não é uma variação, tá, gente? Não é uma variação. Tanto que eu posso até colocar assim, se eu quiser. Ó. BA, é lógico que tem outro significado. Aí você faz B menos A. Isso aqui não é uma variação. Quando eu faço VA menos VB, não é uma variação. Eu não quero que você entenda como sendo uma variação. É porque eu estou indo do potencial A para o B, porque eu posso ir do B para o A. Né? Se eu for do A para o B, o meu potencial vai dar quanto? De A para B, eu vou fazer potencial de A menos o do B. 30 menos 10. Perdão. 20 menos 10. Então, vou ter um potencial de 10 volts. Se eu fizer o contrário, eu vou ter que tipo de potencial? De B para A. Eu vou fazer B menos A. Então, vai ficar 10 menos 20. Vai ficar menos 10. É diferente você sair de A para B ou você sair de B e ir para A. Tá? É diferente. Beleza? Então, por isso que não é uma variação, né? Porque variação é sempre final menos inicial. Não, não é essa a ideia que eu quero que você absorva aqui, tá? Pelo contrário, é só mostrando da onde para onde que você está indo, tá? Beleza. Então, quando você sai de um lugar e vai para o outro, você gasta uma energia, que eu chamo de trabalho. Uma energia de A para B, para transportar alguém, tá? Então, veja bem, essa energia de A para B,
tá? Ela é o potencial. Então, o fato do potencial ser negativo, como o último aqui, ó, não quer dizer que a energia vai ser. Vai depender de quem? Da carga, tá? Que quem define o sinal do trabalho é os dois, né? Não é só um, é os dois. Se o trabalho de A para B for positivo, significa que é espontâneo o movimento. Você colocou a carga lá, espontâneo. Você colocou a carga lá, ela foi embora espontaneamente. Colocou a carga positiva. No ponto A, como ela é uma repulsão aqui, ó, positivo com positivo, ela vai embora espontaneamente. O caso, mas a carga positiva, nessa situação, ela pode ir de B para A? Pode. Só que ela não vai fazer isso espontaneamente. Ela vai fazer isso de acordo com um agente externo, ou seja, você. Você vai ter que ir lá fazer isso, tá? Então, se de A até B der um valor negativo, aí já é forçado, não é espontâneo, ok? Então eu só vou saber disso graças à junção dos dois aqui. Eu estou aproveitando a questão, que nem está pedindo isso, mas para falar sobre esse conceito aí que é importante, beleza? Então tá. Você ir de. Vou eliminar os mais fáceis aqui, ó. Desse ponto aqui, ó, digamos que fosse A, né? De A para B. Você saiu do nível de energia? E aí, galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bem? O que vocês me falam? De A para B, na situação 3, o que vocês me dizem? Saiu, realizou trabalho, teve variação teve diferença de potencial, né? DDP, diferença de potencial. Teve, galera? Aguardarei incansavelmente a participação e resposta de Teve todos. não. Teve não? Não. Então Porque essa não muda o jogo então. ótimo. Diferença Diferença de potencial. É diferente de variação de qualquer coisa, tá? Potencial. DTP. Beleza, não teve não, tá? Então esquece. Não teve. Beleza? Vou pegar um outro ponto aqui. Não teve porque não saiu daquele nível, né? O ponto A está a mesma distância do quesão. O ponto B está a mesma distância do quesão. Então eles têm o mesmo potencial, então não realizaram trabalho nenhum, na verdade. Tá? Outra coisa interessante é esse 2 aqui, ó. Ele saiu do ponto, digamos assim, ponto um para o ponto 2. Saiu do ponto um ponto 2 ponto um mesma coisa, né? Mesmo potencial. Ô, Carlos, esse Oi. que tá embaixo é outro, né? Esse aqui, esse um é Eu tô outro. confundindo as linhas. Ó, existe esse aqui que está saindo do ponto um e lá no, encostando na outra camadazinha e voltando para cá, ó. Né? Então ele saiu do nível e voltou para o mesmo nível. Então esse aqui não realizou trabalho. E tem esse trabalhinho aqui, ó. Tem esse aqui que ele saiu desse ponto aqui, né? Digamos assim, ponto C, veio até aqui, ou seja, não saiu daquela camada. Aí depois que ele pulou para cá, ó. Digamos que C2. Ah, tá. Agora eu consegui ver. Depois que ele pulou para cá. Então foi isso aí que confundiu. Depois que ele pulou para cá. Teve trabalho? Teve. Teve um trabalhinho aí sim de C para D. Tá? Teve sim, diferente de zero. Positivo ou negativo? Não sei. Não sei quem é, se a carga que você está tentando. Tudo bem que a carga que você está transportando é positiva. Mas ninguém me falou o sinal de quem está aqui no meio. Então não é importante também. Mas tem trabalho. Importante é isso, tem trabalho. Beleza? Tá, esse cara 4 aqui, ó, o 4 ele saiu um pouco acima, tá? Um pouco acima e pulou para essa camada mais interna. É possível fazer isso? Ué, se fosse átomo, não, né? Não existiria essa camada. Ou o elétron está numa camada, ele está na outra, né? Não está entre duas camadas, não que essa região aqui é uma região proibida. Se fosse átomo, né? Mas não é o caso. Então aqui poderia sim ele sair dessa posição aqui e pular para cá. Realizou o trabalho? Realizou um trabalho até menor, até um pouquinho maior que esse último que eu olhei aqui, ó. Esse aqui, ó, é o trabalho, vamos chamar ele de, para ficar de acordo com exercício aí, vamos chamar ele de trabalho 2. Não, perdão, não é o trabalho 2. Ele não é o 2. Ele é um, né? Ele é um. Confundiu também aqui, né, Arthur? Confundi. Ele é um.
Esse carinha aqui, ó. Então ele é 1. Tá, o 4. O 4 é um pouquinho maior que ele. Em termos de módulo, tá? Um pouquinho maior. Não vamos discutir sinal, não. É levemente maior por causa dessa distânciazinha a mais aqui, ó. Só por isso. Tá? É levemente maior. Beleza. Então eu já eliminei 2. Estou com esse aqui. Estou com esse aqui que é levemente maior que 1. Mas esse aqui ganhou em disparado. Que ele pulou da camada mais interna para a camada mais externa, sem dúvida nenhuma. Esse 4 é o de maior, né? Esse 4 aí é o maior trabalho que nós temos. Tá bem? O maior trabalho que nós temos aí, sem dúvida nenhuma, é o maior. Conclusão? Que o segundo ano tem que participar mais, para saber se vocês estão tudo ok, tá? Sempre os mesmos estão participando. Muito bem-vinda a participação sempre né, dos mesmos, mas todos precisam participar. Trajetória não é importante. Trajetória, tá? Não define, não sei se vai ficar melhor, não define o trabalho, tá? O trabalho. Eu poderia fazer uma bagunça aqui, deixa eu tentar destacar essa bagunça, sair do ponto A aqui, fazer uma porrada de coisa aqui, tá aqui, isso aqui, isso aqui, depois parar aqui, ó. Sair do ponto A e parar aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa trajetória bagunçada aqui não faz a menor diferença. Ele só olha, na verdade, os níveis de energia de onde você pulou. Então você pode fazer o zigue-zague que você quiser aqui, tá? Mas se você voltar e ficar no mesmo lugar, sair do ponto 1, ir lá, rodar, rodar, rodar e voltar aqui para o ponto 2, você não realizou o trabalho de 1 até 2, você não fez nada, tá certo? Não fez nada. É aquela coisa de você sair, por exemplo, em frente à rua em frente à escola normal e até o Bom Jesus, fazendo zigue-zague ou em linha reta. A trajetória não é importante. Eu vou olhar qual que é o nível de altura que você estava lá. Escola normal, vou considerar o nível 0. Você chegou lá no Bom Jesus, nível. É o nível de 300 joules. Com certeza você gastou mais. 300 joules de energia. Se você foi subindo fazendo zigue-zague, o problema é seu. Se você foi em linha reta, né? O problema é seu também. Eu só vou olhar qual que é o nível de energia que você tinha antes e o nível que você tinha depois. Trajetória não é importante. Tranquilos? Tranquilos, então. Então, estando todos felizes, né? Vamos passar para frente aqui. Esse camarada aqui é bacana. O que não é bacana em física, né? Então, esse cara aqui, tá? Já é com campo uniforme, tá? Já é com campo uniforme, beleza? A figura mostra um campo elétrico uniforme e 3 superfícies equipotenciais. Olha que a superfície equipotencial aqui, ela é diferente, né? Ela marca ela faz um ângulo de 90 graus aqui, ó, né, com o campo. Mas ninguém falou para que lado que é o campo, né? Eu já resolvi esse exercício com vocês, não, né? Não, Márcio, você só usou a imagem para Só usei a explicar. imagem, isso. Então ele saiu do ponto A, saiu de lugar nenhum não, né? Essas linhas aqui são perpendiculares ao campo. Ninguém especificou qual que é a direção do campo. Beleza. Então são representadas essas linhas por A, B e C, considerando-se o módulo do campo elétrico como sendo 4 vezes 10A. Esse aqui é o campo elétrico. Tá certo? Então o campo elétrico, tá? Eu posso usar a fórmula 4 vezes 10 a segunda. Eu vou colocar aqui 400. Mesma coisa, né? Volts por metro. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que se você andar dentro desse campo 1 metro, você vai sofrer uma variação uma variação de potencial entre os dois pontos que você andou de 400, deixa eu tirar isso aqui, de 400 volts. Aí se eu andei só meio metro aqui, cara, então você vai ter andado só uma diferença de 200 volts, tá? Então não lembrou da fórmula não, mas o campo é uniforme, tá? O campo aqui é uniforme. Uniforme, né? E constante, né?
Mesma coisa aqui, beleza? Então tá aí. Então, o trabalho necessário para se elevar uma carga positiva, olha só que ele colocou uma cargazinha positiva aqui de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, do ponto 2 até o ponto 6. Opa, do ponto 2 ao 6. Então, eu vou até colocar aqui o potencial. Pela trajetória retilínea. Ah, tá. Só que ele não usou esse caminho aqui, não. O que, que ele fez? Ele fez o trajeto 2, 5 e 6. Tá certo? Foi isso aqui que ele fez. Então vamos lá. 2, ele pulou para o 5. E do 5 que ele foi para o 6. Perdeu tempo, né, galera? Ele poderia ter feito o quê? Ir direto, ó. Por que, que ele poderia ter ido direto? O que importa, na verdade, é o potencial de onde ele saiu, que foi o 150. E para onde que ele foi? Ele foi para o A. Ele foi para o 50. É isso que importa, tá? É isso que importa. Ele ficar fazendo essa. Ah, não, ele saiu de 2, foi em 3, foi em 4, depois foi em 1 de novo, depois foi no 6. Bobagem, vai direto. Para que perder esse tempo todo? Então, de acordo com o caminho que ele fez aqui, na verdade, eu vou considerar só a diferença de potencial de 2 para 6. Beleza? É isso que eu vou considerar. Então, o potencial de 2 para 6, nessa ordem, significa que ele saiu do 2 menos o 6, tá? Olha isso aqui, para não ter perigo de você achar negativo onde que é positivo. Qual que é o potencial de 2? 150 volts. Menos o potencial de 6, quanto que é? 50. Bom que deu positivo. Então, o meu potencial de 2 até 6, ele é um potencial, né, uma DDP de 120, de 100, perdão, de 100 volts. Ele quer saber qual que é a energia necessária, ou seja, qual que é o trabalho, né? Qual que é o trabalho, mesma coisa que perguntar qual que é a energia, para sair do ponto 2 até o ponto 6. Fechou, então. Potencial de 2 até 6 é justamente a energia de 2 a 6 para transportar alguém. Quem? Qzinho. Então, fechou. O trabalho de 2 a 6 vai ser só você multiplicar a voltagem pela carga. Voltagem pelo Qzinho. A voltagem é 100 positivo vezes a carga que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, o trabalho de 2 a 6 vai ser de, mexendo na potência de 10 ali, vai dar 1 vezes 10, diminui 2, né? Menos 4 joules. Dúvidas? Perguntas? Deu. Ô, Carlos, se Fala, ele amigão. tiver, por exemplo, pulado pro 2, pro 4, para depois ir pro 6, Por aí 2, teria por que somar 4 o e depois. trabalho Se fosse por 2, 4 e depois 6, por exemplo. Aí 6. teria que ir somando os trabalhos? Então vamos lá. Se ele sai de 2 e vai para 4 e depois ele vai para 6, você pode fazer o trajeto direto. Vai dar na mesma. Mesmo valor que eu acabei de calcular aqui. Ó. E positivo. Né? Positivo ainda. Beleza? Então essa trajetória não é importante. Entendeu? Podia ter Beleza. pulado no 3, depois pulado no 4, depois ir lá no 6, que não ia mudar nada. Tranquilos? Agora, a carga é positiva. Fazer isso com a carga positiva é bacana. Agora, se você tentar fazer isso com uma carga negativa, menos, sei lá, 3 microcoulomb, aí mudou tudo. Você quer ir de 2 para 6 com a carga negativa. O potencial, gente, é o mesmo. Porque você continua querendo ir do mesmo lugar para o mesmo lugar. Então seria 100, só que agora a carga é negativa. Menos 3 vezes 10 a menos 6. Então agora o trabalho de 2 a 6 seria o quê? Seria um movimento que seria 3 vezes 10 a menos 4, né? 4 joules.
Tranquilos? Olha só que se eu colocar uma carga negativa, não, é trabalho, perdão, né? Trabalho aqui, ó, perdão. Então eu achei um trabalho negativo, porque a carga é negativa. Então olha como é que o trabalho já deu negativo aqui, ó. Então eu percebi que se eu coloco cargas aqui e tento carga negativa e tento ir para a esquerda, dá trabalho negativo. Então é forçado. Se eu coloco uma carga positiva, ela vai numa boa e dá trabalho positivo. Então significa que aqui, do lado de cá, eu tenho que tipo de carga que formou esse campo, hein, galera? Qual foi a carga que formou? O que eu tenho aqui, então? Eu tenho cargas negativas do lado de cá, ó. E do lado de cá eu tenho como se eu tivesse cargas positivas. O meu campo está saindo daqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho, né, para não ficar esquisito. O meu campo tá saindo, então. Essa é a direção do meu campo, ó. Perdão, falei bobagem aqui. Aqui tá indo para lá, então é o contrário, né? É o contrário aqui, ó. Aqui eu tenho cargas positivas, porque as cargas negativas estão indo para lá. Nossa senhora, que confusão que eu fiz aqui, foi mal, gente. Deixa eu voltar tudo aqui. Voltar tudo aqui. Eu coloquei a carga negativa indo do 2 para o 6 do mesmo jeito da outra. E eu achei negativo para ela. E achei positivo para a carga positiva. Então significa que do lado de cá eu tenho cargas negativas. Certo? Negativas. Certo? Porque a carga positiva foi para lá numa boa. Certo? E a carga negativa não foi para lá numa boa. A carga negativa ela foi forçada. Tá? Foi isso que me confundiu, que foi mal. Forçada. Ela foi forçada aí. Então ela não iria para lá naturalmente. Então faz de conta que existe uma placa aqui negativa. E do lado de cá existe uma placa positiva, tá? Porque quando eu coloquei uma carga positiva aqui, ó, mais ou menos aqui no Q2, no 2, ela foi numa boa para lá, dando um trabalho positivo. Quando eu coloquei a negativa, ela não foi numa boa, ela foi forçada. Então, significa que o campo está saindo daqui, ó. O que eu tinha feito antes mesmo, tá? O que me confundiu foi porque, mas calma aí, por que a carga negativa está na mesma direção do campo, sendo que nunca está? Muita atenção. Me confundiu aí. Não, porque ela não está indo para lá querendo, ela está indo para lá forçada. Querendo, ela vai ao contrário mesmo, sempre o contrário do campo. Se você deixar ela andar espontaneamente aqui, ela vai, ó, para carga positiva. Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá certo? Então o que me confundiu, não deixe que confunda vocês. Quando eu falei, mas calma aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Se a carga está indo para a mesma direção do campo, tem alguma coisa errada. Mas ela não está indo espontaneamente, ela está indo forçada. Né? Espontaneamente ela vai ao contrário do campo, sim, sempre. Beleza? Tranquilos? Então tá aí, eu vou colocar uns exercícios desse estilo para vocês resolverem lá. Eu vou avisar no grupo de vocês, lógico. Mas sem marcar, nem sem opção aqui de marcar, eu quero que vocês resolvam e mandem a resolução. Quero ver o que vocês estão tendo dificuldade, que dúvida que vocês estão tendo. Beleza? Então tá aí. Esse aqui fugiu do assunto. Esse aqui eu não resolvi. Esse exercício, o pessoal gosta muito desse exercício. É um exercício que cai muito, tá? Ele cai demais, ele cai. Aqui está falando de potencial, mas esse gráfico ele é comum. Ele é comum, eu vou explicar na onde que ele é comum. Esse gráfico dessa curvazinha aqui, ó, tá? Ele é comum. Ele é comum onde? Ele é comum na força, não essa parte constante aqui, tá? Essa parte constante não. Tanto que se fosse campo, lembra que eu falei da blindagem? Ia ser zero, potencial é constante e força não tem força dentro de uma estrutura metálica, ia ser zero também. Então a força é. Deixa eu colocar a fórmula, né? Para lembrar. Eu vou colocar na ordem que eu gosto, não que vem no livro. Em alguns livros, né? Lógico. Campo. O que é campo? Campo depende
do meio. Todo mundo aqui depende do meio, né? Do Qzão e da distância, ao quadrado. Força, também. A única coisa que muda de força para campo é que quem faz força em alguém, né? Então tem duas cargas. Mas a distância é ao quadrado também. E no potencial, também depende do meio, também depende da carga, só que a da distância não é ao quadrado. Então, se você der uma olhada aqui, ó, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcional. Vou colocar campo, tá? Mas as duas são inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que esse gráfico cai tanto, porque nos 3 capítulos, ó, eu posso cobrar ele nos 3 capítulos, tá? E nesse último aqui, ele também é inversamente proporcional à distância, só não é ao quadrado. Só isso, tá? Então, eles adoram cobrar esse gráficozinho, porque ele pode ser cobrado em todos os capítulos, tá? No capítulo que fala sobre campo, força e potencial. Beleza, então considere uma esfera condutora carregada com carga Q, que possui um raio R. Então, carga Q, raio R, o potencial elétrico dividido pela constante eletrostática no vácuo, tá vendo? Depende do meio dessa esfera em função da distância, bem teórico o exercício, medida a partir do seu centro, está descrito de acordo com o gráfico aqui. Gente, isso aqui seria, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Isso aqui seria a mesma coisa que eu mostrei, tá? Deixa eu ver se eu consigo, né, fazer um círculo que coincida. Isso aqui é como se eu estivesse tentando representar uma esfera circular. Lógico que isso aqui não vai dar certo desse tamanho. Onde o centro dela tá grande demais. Como se fosse isso aqui, ó. O centro dela é a origem, tá? O centro dela é a origem, o centro é exatamente a origem, difícil a gente achar aqui, né? O centro é a origem do gráfico. Isso aqui, ó. Tá? Exatamente isso aqui, ó. Essa esfera que eu acabei de desenhar aqui é a esfera metálica, né? Uma esfera metálica que está carregada. Está carregada com a carga Q, né? Que ele falou. Qual é o valor da carga Q em coulombs? Olha só. Ele quer saber qual que é o valor da carga. Tudo bem. Mas a carga, mas a carga, ela está aqui, ó. Como se ela estivesse no centro do gráfico. Aí a distância R, que é o raio, olha só, da origem até a extremidade aqui, ó. O meu, o meu potencial é constante, ó. E se perguntassem campo, se perguntasse o campo, não perguntou não, tá? Se perguntasse o campo, eu ia colocar que ele é zero, tá? Nesse mesmo pedacinho. Então quer dizer que o raio é justamente esse ponto aqui, ó, 0,2. Aí a partir do raio, metros, né? A partir do raio, que é a partir daqui, que ele começa a diminuir. Até então ele era constante. Aí ele começa a diminuir. O potencial começa a diminuir. Beleza? Então tá aí. Então tá aí, galera. Alguma dúvida até agora? Qual que é o valor da carga? Nossa, vamos lá então. Ele só deu um gráfico, mas ele deu pelo menos esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que é exatamente a superfície, que é exatamente o raio, ele tem isso aqui, ó, V dividido pela constante. Deu isso. Ou seja, não é um gráfico de V em função da distância. É um gráfico de V dividido pela constante em função da distância. Então vamos pegar essa formulazinha aqui, ó. Potencial. Aqui, ó. Potencial é igual a constante, a carga e a distância. Posso passar essa carga para cá, não posso? Para ela ficar dividindo? Aí do outro lado vai ficar só a carga, que eu estou querendo descobrir, dividido pela distância. Eu posso fazer isso, galera? Posso, não posso? Por que eu estou fazendo isso? Não, só porque ele apresentou um gráfico com V dividido pela constante, então eu vou passar o V dividindo aqui, porque aí agora eu sei que valor é esse aqui, ó. O que é V dividido por K? É 1 vezes 10 à quinta.
Aí eu já tenho esse lado aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta, né? Tudo positivo, bonitinho. É igual a carga que eu não sei qual que é. E a distância? E a distância? 0,2. 0,2. Pronto, só multiplicar cruzado aqui. Então a minha carga vai ser o quê? 0,2 que multiplica 1, né? Então vai ficar 0,2 vezes 10 a quinta, coulomb. Melhorando isso aí, vai dar 2, né? Melhorando porque não tem 0,2 aqui na resposta. Tem 0,5, não tem 0,2. Melhorando aí, 0,2 vezes 10, para mostrar que o número é maior, 6. Tá certo? Eu aumentei o número aí, não. Tá errado. É a Né? É a quarta, não é quarta. não? É a quarta, foi mal. É a quarta. Tão acostumado a ver carga em micro, né? Então tá aí, essa é a carga. Bem, não tinha nada negativo, obviamente que raio não faz sentido, né? No lugar da distância eu coloquei o raio, que é a mesma coisa, não faz sentido falar de raio negativo. Ele não me deu nenhum valor negativo aqui, então minha carga é positiva, né? E o valor dela é 2 vezes 10 a quarta. Então eles costumam dar muito exercício como esse, onde eu tenho que usar essa fórmulazinha aqui, se for potencial, ou essa outra aqui, se for campo. Aí a forma de resolver é a mesma. Isso aqui é mais matemática do que física, galera. É mais matemática isso aqui do que física. Tranquilos? Dúvidas? Ô, Carlos, se Fala, amigo. quisesse usar o ponto dessa, dessa linha preta, aí daria errado, né? Porque se fosse dividir por zero, Se pegasse, tentasse pegar esse ponto aqui, né? É, aí o e dividir por zero ia dar errado só por isso. Só porque, né, você ia pegar bem na origem dele aqui, ó. Bem no centro da carga. E a carga é a, interessante que uma carga elétrica, tá? É, ela distribui de forma bem. Eu que não desenho de forma simétrica, né? Ela distribui geralmente assim, né? Se você for olhar, ó. É até uma forma de você explicar por que o campo aqui no meio, né, de uma esfera é zero. Ué, porque a carga da direita vai fazer um campo para a esquerda. A da esquerda vai fazer um campo para a direita. A de cima vai fazer um campo para baixo. A de baixo vai fazer um campo para cima. Então vai sobrar campo aqui? Não vai não, ué. Campo aqui no meio vai ser zero, ué. Porque cada uma vai fazer um campo apontando para ela. Então no final das contas o campo é zero. Entendeu? E se eu tentar olha, calcular na origem aqui, é como se não tivesse carga no centro, certinho, certinho. Né? Eu tenho na periferia aqui. Por isso que eu pego sempre aqui, ó, na superfície, que a carga está na superfície. Ó. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha teórica fácil de resolver, que o nosso tempo já está indo embora. Essa aqui eu já resolvi, foge um pouco o assunto. Essas aqui são importantes, já é o capítulo anterior. Eu até resolvi com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum de campo aqui. Tem, mas está em outra seleção minha. Deixa eu só relembrá-los como é que faz essa aqui, ó. Que é uma questão que eu sei que está lá em força no capítulo anterior. Eu já devo ter resolvido alguma coisa parecida. Mas ela cai demais. Faz conta com uma revisãozinha. Tá? Só para encerrar a aula de hoje aí. Duas esferas condutoras, bacana. Então tá, duas esferas. Sei lá que sinal, tá aí, duas esferas. Duas esferas condutores idênticas estão eletrizadas. Beleza. A primeira esfera tem uma carga de 2Q. 2Qzão. E a segunda tem de 6Q. 6Qzão. As duas esferas estão separadas por uma distância D. Bacana. Tá aqui uma distância D. E a força eletrostática entre elas é de F1. Bem teórica, tá? Por isso tem que tomar cuidado porque estatisticamente as questões que o pessoal mais erra. Põe número, sai uma conta difícil, todo mundo acerta. A hora que você põe uma questão mais teórica, geralmente a maioria erra. Em seguida, as questões, as esferas, são colocadas em contato
e depois separadas por uma distância 2D. Nessa nova configuração, a força eletrostática entre as esferas é de F2. Então eu vou calcular, vou deixar para a próxima aula, tá? Aí eu vou calcular a F2. Na verdade, a F1 tem como calcular, né? Tem como calcular aí, carga 1, carga 2, os módulos, né? E a distância ao quadrado. Beleza. Aí depois ele fala que elas são encostadas, estabelece o equilíbrio entre elas e depois ele quer saber qual vai ser o valor da nova força. A gente vai calcular na próxima aula, porque essa já era. Tem hora que aparece faltando 1 minuto, mas eu acho que eu acho que dá um delay no próprio relógio e acaba antes de 1 minuto, né? Mas aí fica para a próxima aula, beleza? Temos conteúdo aí para a próxima aula. Abração.